Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos começar mais uma semana, glória a Deus. Vamos lá? Hoje é dia de Romanos, capítulo 8, a vida pelo Espírito. Portanto, agora que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora capaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas pelo Espírito fizerem morrer os atos dos corpos, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não recebem um espírito que escravize novamente para temerem, mas recebem um espírito para que os torne filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória. A glória futura. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele a que sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão e da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme só agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito.
Gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é a esperança que se espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos ainda, não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais do que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, de que seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também clamou, e os chamou também justificados. Aos que justificou também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, mas o entregou por todos os nós, como nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto de Romanos, capítulo 8, é um texto extremamente conhecido pelos cristãos. Eu li ele com muita calma e clareza para que você pudesse se reconhecer em muitas partes desse texto. E de fato, com certeza você se reconhece como eu me reconheço. Ele começa dizendo que a nossa vida, depois de Cristo, é uma vida pelo Espírito. E ele começa a explicar e ele volta ao que a gente estava falando sobre a carne. E ele explica que quem anda segundo a carne tem a mente voltado para o que o teu corpo deseja. Quem anda segundo o seu desejo, o seu deleite, faz da sua própria lei o seu desejo. Sabe? A característica daquele que anda segundo as coisas deste mundo é que o desejo dele sempre é suprido. O encontro de dois amantes. Quando você precisa de um recurso e aquele recurso está diante de você, mas não lhe é lícito, mas ninguém vai descobrir. Muitos dos nossos governantes pensam assim. Não todos, mas muitos. E então, a pessoa se apropria daquilo ali, porque o desejo dele é a lei dele. Quando a gente percebe o que é da carne e o que é do espírito, a gente consegue entender qual é o nível de vida que a gente está vivendo. Esse texto, mais do que reflexão,
Ele fala sobre a separação do céu e do inferno. A característica daquele que vai para o céu e a característica daquele que vai para o inferno. Simples assim. Pesado, né? É. Mas é pesado e simples. Então, quem anda de acordo com o seu desejo, faz da lei o seu desejo. E o desejo da lei, segundo a palavra, e o desejo da morte, ou da carne, é morte. Mas a mentalidade daquele que anda pelo Espírito, o corpo daquele que anda pelo Espírito, é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga da mentalidade de Deus. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Elas duas são inimigas e opostas. Por quê? A carne, ela não se submete à lei de Deus e ela nem pode fazer, porque quem é dominado pela carne é uma pessoa que nunca vai agradar a Deus, porque a nossa carne está aqui. Um dia desses, uma pessoa me perguntou: Poliana, ela acredita em reencarnação. Aí ela veio me perguntar e me questionar: como será nos últimos dias? Porque é um pouco conflitante para aqueles que não entendem, para aqueles que não vivem, para aqueles que não estão imergidos na palavra. E aí ela veio falar assim comigo: Poli, me explica aqui. Vocês falam que o espírito é um só. Eu falei: sim. Eu acredito que o espírito é um só também. Eu falei: ok. Mas o meu espírito morre e eu nasço em outra carne. Então, se hoje você é Poliana, amanhã você pode ser Pedro. Eu falei: não. Meu espírito é Poliana, a minha alma é Poliana e o meu corpo é Poliana. Ela, então tá, tudo bem. E como será no dia de Cristo? Falei: será assim? Nós vamos morrer, né? Alguns não experimentarão a morte, mas a maioria de nós irá experimentar a morte. E o nosso corpo morre, o nosso espírito está vivo. E nisso nós concordamos também. Só que o meu espírito não habitará outro corpo no dia, porque nós cristãos não acreditamos em reencarnação. Meu espírito não sai do meu espírito e entra em outro corpo. O meu espírito estará com Cristo e volta para o meu corpo. Aí vocês me perguntam, como? Mateus, capítulo 27, versículo... Ai, meu Deus, Escola Bíblica Dominical. Versículo 50, 51, 52, 53. São esses, mais ou menos, por ali, tá? Ele fala do dia, da hora, do momento exato em que Cristo morreu. Cristo morre e ele entrega o espírito dele ao Senhor. E ali ele desfalece. Na hora que ele desfalece, exatamente na hora em que ele vai para o Pai, muitos corpos voltam. Muitos espíritos descem, entram nos seus próprios corpos, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram santificados em Deus, os santos, voltaram e foram para suas famílias. Houve a ressuscitação daquele próprio povo. Aí você me diz: uau, como? E aí a gente precisa voltar à palavra e ir para o livro de Ezequiel. Agora é capítulo 37 ou é 39? Deixa eu só tentar abrir aqui para ver. Aí depois vocês procuram, porque se a gente for procurar agora, talvez não ache. É Ezequiel.
ele fala sobre o vale de ossos secos. Eu tô tentando achar aqui para ver se a gente consegue. Se eu abrir aqui e conseguir abrir aqui, eu leio para vocês. E então, achei Ezequiel. Deixa eu só continuar passando aqui para ver se é o 37. Peraí, só ajeitar aqui a pessoa. Tem que se virar nos 30. Se é o 37 ou o 39. É o 37. Eita, tô bem de escola bíblica dominical, hein? E então a palavra disse o seguinte. Eu vou ler um pedacinho pra gente entender. Deixa eu só ver pra gente não... Tá. Eu vou ler a partir do 7. E então o contexto Ezequiel foi levado em espírito, né, pelo Espírito de Deus, isso é lá no Antigo Testamento, até um vale de ossos secos, até um exército, era um cemitério a céu aberto, no qual um exército inteiro tinha morrido. E então o Espírito de Deus leva Ezequiel até esse vale de ossos secos e ele fala, eu vou ler a partir do 7. O Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e ele falou: Olha, Ezequiel, pode um exército cheio de ossos reviver? E ele falou: Senhor, tu sabes. E aí ele pede para profetizar sobre aquele vale de ossos secos através da palavra. E ali ele fala: Porei tendões e vocês, e farei aparecer a carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Esse é o 6, desculpa. Porei um espírito em vocês e terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E ali Ezequiel profetizou e houve um barulho. E ele olhou e viu que tendão e carne, depois pele, nasceu. E depois ele percebeu que não havia espírito neles. E aí o Espírito Santo diz: profetiza ao vale de ossos secos. E assim como Deus disse, ele profetizou: vento dos 4 cantos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. E então ele profetizou, e eles receberam o Espírito, e a vida habitou neles, e eles se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu preciso que vocês entendam algo. Para aquele exército estar ali a céu aberto, sem carne, sem tendão, sem pele, aquele exército já tinha morrido há muito tempo. Havia muito tempo de morte naquele lugar. Assim como aqueles em Mateus capítulo 27 já haviam morrido. E a gente começa a entender aqui que a nossa carne, que essa carne é uma carne pecaminosa. E como que será? Porque nós cristãos não acreditamos em reencarnação. Não é que nós não acreditamos, é porque a palavra diz que não existe. E se nós cremos na Bíblia, na palavra, então a gente não acredita em reencarnação, porque a Bíblia é clara a despeito do que irá acontecer com a gente. Lá em Ezequiel, capítulo 37, conforme eu li para vocês, explica exatamente como é feito a ressuscitação de um corpo morto. Existe o seu próprio osso. E então, o Espírito de Deus fará nascer uma nova carne, novos tendões e uma nova pele no teu próprio DNA. Então, no dia de Cristo, quando voltarmos para subirmos com o corpo glorificado, voltarei em Poliana. Estaremos todos, você em você. A palavra de Deus é clara. E aqui em Romanos capítulo 8, a gente entende um pouco mais sobre isso. Porque a gente entende que o desejo desta carne que habitou no ventre de uma mulher e ali foi gerado e formado, nasceu em pecado. Porque
Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Aí, para que a gente tivesse, fôssemos co-herdeiros com Cristo, como diz exatamente o capítulo 8 de Romanos, que eu acabei de ler, nós precisamos reviver primeiro no Espírito. Sermos santificados, matar a nossa carne todos os dias. Aí nós passaremos por uma única morte, assim como diz o livro de Hebreus 9, 27. Após aquela morte haverá o julgamento final. E no dia de Cristo Jesus, quando os primeiros que estão com Cristo vierem de novo à terra, voltaremos no nosso próprio corpo, com o espírito da profecia, porque o Espírito de Deus que habita aqui nessa terra nos ressuscitará. Para que aí, as pessoas vejam quão grande é o Senhor. E aí subiremos em glória. Por isso que não é apropriado que um cristão creme o seu corpo. A palavra não diz, não creme o seu corpo. Isso não está escrito. Mas se a gente vê que é através dos nossos ossos que ressuscitaremos, vocês veem que tem gente que já morreu há muitos anos. Há muitos anos. E tem ali a caveirinha deles. Vocês acham que isso não faria nenhum sentido? Quantos corpos quantas caveiras, na verdade, de homens e mulheres das cavernas se acham? É ou não é? Vocês nunca se questionaram o porquê o osso fica? Nunca, gente. Me responde aqui no chat. Eu nunca me questionei por que o osso fica. Eu quero entender se vocês já sabiam essa realidade ou se é uma informação nova que eu estou passando para vocês. Me responde aqui no chat. Nunca. Então, o nosso corpo, ele será um corpo, isso mesmo, glorificado através dos nossos ossos. Perceberam isso? Nunca. Então, a gente precisa entender e perceber como será feita a matemática e a sistemática de Deus para que nós voltemos e subiremos de novo igual a Cristo. Porque se nós somos filhos de Deus através de Cristo e co-herdeiros do trono da graça, nós vamos subir aos céus com um corpo glorificado. Então será assim, Vamos supor que alguém que tenha morrido em santificação agora, de Covid. E essa pessoa, faleceu, tá ali, e ele está com Cristo, Agora já está ali no céu. Quando for o dia do arrebatamento, os corpos dos que estão em Cristo ressuscitarão pelo poder do Espírito de Deus. Nascerá carne, tendões e pele. E ali eles levantarão também a glória de Deus. E o nosso espírito já está vivificado por conta do Espírito Santo. Por conta da morte que nós já temos, nós já estamos matando a nossa carne, nós já não estamos andando segundo o nosso desejo. Essa carne que a gente vê hoje, então quando for o dia de Cristo, a pessoa voltará nas suas feições, no seu corpo, no seu biotipo. Entendem? Porque o Senhor fará reviver. E aí a gente precisa de perceber e entender que quando a gente não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, de fato o Espírito de Deus habita em nós. E nós seremos comandados e guiados pelo Espírito Santo. Porque a gente precisa de entender que em Cristo o nosso corpo está morto, mas o nosso espírito já está vivo.
o nosso corpo, essa nossa carne já está morta. O que você mata o seu corpo por conta do espírito? É importante, é necessário, é muito importante que eu e você matemos o nosso corpo, o desejo do nosso corpo, diariamente, por conta de Cristo. Tudo é uma relação em cadeia. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Porque a gente não recebe um espírito que nos escravize para novamente a gente temer. Mas a gente recebe um espírito que nos torna filhos por adoração. Podemos chamá-lo de Abba, Pai. E aqui ele continua dizendo que seremos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e participaremos da glória. A glória futura. E ali ele considera que esses atuais sofrimentos que a gente passa, porque a gente tem privações na nossa carne, ele não se compara com a glória que será e que virá e que nos será revelada. E até a natureza agrada e espera com grande expectativa o dia que eu e você vamos nos manifestar como filhos de Deus. E aqui eu quero só ler uma parte que é muito forte, muito importante, e a gente não pode deixar de levar em consideração, que é o seguinte, é sobre a oração do Espírito Santo. Então eu vou ler para vocês o versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa de entender uma coisa. Existem os dons do Espírito Santo. O dom de sabedoria, o de revelação, o dom de... são 9. Tem vários, eu não estou conseguindo lembrar de todos. De cura, de palavra de excelência, vários dons. E existem 2 dons que a gente precisa de entender. Que existe o dom de falar em línguas e existe o dom de revelação de línguas. O dom de falar em línguas, existem pessoas que têm um dom de cura. E então o Espírito derrama sobre algumas pessoas específicas o dom de cura. Outros têm o dom da palavra. Outros têm o dom de revelação. A profecia. Tem outros que têm o dom da profecia. Aquele ali é um profeta. Mas existe um dom que ele não é derramado sobre alguém específico, é para todos, que ele se chama dom de falar em línguas. Que língua é essa, Poli? Língua do Espírito Santo. Porque a palavra diz que existem 2 intercessores por nós, Jesus, e isso está em João capítulo 16. O único intercessor entre Deus e o homem é Deus, o próprio Deus Filho e o próprio Deus Espírito Santo. Não existe outros intercessores. Se você me falar, fulano intercede, cicrano intercede, beltrana intercede, tetacrana fala sobre nós diante de Deus. Ok, você pode acreditar no que você quiser. Mas eu te falo que a palavra diz, a Bíblia diz que existem 2 que intercedem por mim e por você. Ou você para de brincar, de entender a Deus, ou você de fato entende. João, capítulo 16 e 17, fala sobre isso. Quem que intercede por mim, Poliana? A quem eu devo orar? Como eu devo orar? Jesus fala, tudo o que vocês pedirem em meu nome, através do
meu espírito que eu vou derramar sobre vocês, eu vou vir diante de Deus. Às vezes a gente está passando tanta tribulação e a gente quer insistir em orar da maneira errada. É claro, depois vocês podem até pegar o vídeo que a gente fez de João, capítulo 16, e depois o vídeo que a gente fez de João, capítulo 17. A palavra de Deus, que é exatamente o que Deus deixou para mim e para você, diz o seguinte: quem intercede por vocês diante de Deus serei eu mesmo e o meu espírito. Então, a Trindade é o único que pode, que tem poder de manifestar e de orar e de clamar e de interceder e de fazer e tudo, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai resolve, o Deus Espírito Santo, o Deus Filho clama. Entenderam? E aqui em Romanos capítulo 8 temos a confirmação disso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. E então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então todo cristão precisa entender que a oração em língua do Espírito Santo é extremamente fundamental. A tua mente, ela realmente fica vazia, mas a tua boca, ela é colocada a palavra que o Espírito de Deus quer falar através de você e para você. A oração em línguas é uma oração de intercessão pessoal, que é o momento em que o Espírito de Deus está orando e gemendo pela sua própria vida através de você, porque ele habita em você. Uau! Quanta informação, Poli. E como que eu vou orar em línguas? Clama, pede. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu quero orar em línguas. Eu quero orar na língua do Espírito Santo para que o próprio Espírito de Deus interceda por mim da maneira correta. E ali você clama e geme e não duvide. A partir do momento que você começar a matar a sua carne e santificar o teu espírito, o Espírito de Deus tem total interesse em derramar da palavra dele na sua boca. Nunca duvide disso. Acontece. Eu sou batizada em línguas desde carnaval de 2009. É muito nítido perceber a minha evolução e perceber que quando estou em espírito, que quando estou em Cristo, cada vez mais o Espírito intercede e geme por mim através da minha própria vida. E quanto mais afastada eu estou da presença, quanto mais afastada eu estou das coisas do Senhor, mais o Espírito de Deus se afasta. Quem ora em línguas sabe, entende o que eu estou falando. E quem não ora em línguas, eu vou te pedir, clame. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos pedir ao Espírito de Deus hoje para que todos nós, possamos ser batizados no Espírito Santo e possamos contar ainda com esse instrumento e com essa arma poderosa. E eu vou falar aqui, para quem aqui é batizado no Espírito Santo e que não tem essa prática, porque assim como a gente levanta 5h45 para fazer esse devocional todos os dias, e as pessoas falam, meu Deus, todos os dias, é uma disciplina orar em línguas. Você não sente, deixa eu sentir aqui e eu vou começar a orar. Eu não vou orar aqui para vocês, assim como eu disse, eu só sou permitida orar em línguas diante da palavra se eu tiver uma revelação ou também se eu tiver em ensino a vocês. Agora não é o momento correto de ensinar vocês sobre isso. Daqui a pouquinho pode ser que seja, deixa eu ver se é aqui. Depois a gente vai ver. Se precisar, uma hora farei o ensino, mas agora não é. Então,
A oração em línguas, ela serve para edificar o teu espírito e matar a sua carne, porque você não vai ter controle sobre o que você está orando. O próprio Espírito de Deus vai interceder através de você mesmo. Você vê que quando você está orando em línguas, geralmente, você fala. Porque quando eu estou orando aqui, Pai, em nome de Jesus e tal. Então, eu estou colocando, aquilo que o meu coração deseja. Mas quando eu me entrego à oração em línguas, eu me entrego através da palavra e falando através da palavra, eu me entrego a uma oração do próprio Espírito para o meu espírito. Porque ali já é uma forma de mortificar a minha carne. Até porque eu estou saindo do controle. E o que o Senhor quer é que nós nos tornemos, filhos dele e obedientes. A desobediência fez a queda do homem do paraíso. E a obediência nos fará ser herdeiros do trono da graça de Deus. E o texto finaliza dizendo: vocês entenderam sobre o que é o Espírito Santo? Sobre como funciona o Espírito Santo? Sobre que todos os cristãos precisam clamar para que a gente tenha o Espírito Santo em nós. E outra coisa, não é porque você não ora em línguas, ainda que você não tenha o Espírito Santo, A oração em línguas, ela é um benefício a mais para a sua própria vida. É algo que hoje eu entendo que qualquer um que buscar ardentemente orar em línguas e estiver se santificando, uma hora vai orar. Uma hora será batizado. E se você foi batizado em línguas e largou essa prática porque acreditou que precisava vir de dentro para fora, pode retomar agora. Da mesma forma que você se coloca diante de Deus todos os dias para orar, para clamar ao céu, se coloque em espírito também, como uma disciplina. Tá? E o texto finaliza dizendo que nós somos mais que vencedores, mas nós venceremos tudo isso em Cristo Jesus. Não existe outra forma de vencer todos os desafios que você tem passado e que eu tenho passado, se não for através do sangue de Jesus. Nós precisamos contar e nós não devemos desconsiderar o sangue de Jesus. A palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está revelado através de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Depois que o véu foi rasgado, também isso está escrito em Mateus capítulo 27, que no dia que Cristo morreu, o véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. E nós temos acesso direto ao trono de Deus através de Cristo e através do Espírito Santo. Fim. E então, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. A não ser que você se auto-separe. A não ser que você não busque estar diante de Deus. Se você e eu vivermos pelo Espírito, que é a intenção de Deus para a humanidade, nós seremos mais que vencedores. Nenhuma tribulação, nada, nenhuma angústia ou perseguição, nada, nenhum perigo que a gente passe pode nos separar do amor de Deus. Esse é o tempo apropriado para que eu e você estejamos imergidos na presença do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os nossos corações. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor,
que o teu Espírito batize as pessoas que quiserem e que clamarem, que estiverem gemendo, para que o Senhor derrame sobre elas a oração e a intercessão do próprio Espírito. E que as pessoas que já são batizadas possam entender que elas precisam praticar esse benefício que a graça nos concedeu. Senhor, que em nome do Senhor Jesus nós possamos entender qual é a grandeza do amor de Deus pela humanidade. E nós possamos entender e que o espírito de revelação possa vir sobre nós, sobre tudo aquilo que nos separa do amor de Deus, sobre todos os nossos atos de pecado, sobre todas as nossas fraquezas, sobre todos os desejos que a gente tem concedido para a nossa carne e limitado o nosso espírito, para que todas as brechas que a gente tem aberto para o inimigo caiam por terra, em nome de Jesus. Batiza com o teu fogo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento. E o batismo de Cristo é o batismo que a gente se arrepende dos nossos pecados e mata a nossa carne. Mas o batismo do teu Espírito é um batismo de vida. O batismo de Cristo é um batismo de morte. Morte para o pecado. E o batismo do Espírito é um batismo de vida. É um batismo em que a vida de Deus habita em nós, para que a gente seja co-herdeiro do trono de Cristo. E hoje nós clamamos pelo batismo de Cristo e pelo batismo do Espírito Santo em nossas vidas e em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Estar em Cristo e estar em Espírito é muito mais disciplina minha e sua do que da parte de Jesus, do que também da parte de Deus. Porque tudo o que ele precisava de fazer para a minha vida e para a sua vida, ele fez. Estar em Deus depende de você e depende de mim. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estaremos aqui para que a gente continue a leitura do livro de Romanos.